São 7 horas e 15 minutos. Atenção, atenção, olha aqui. Tem novidade no BG Manhã. Olha só que novidade interessante. Interessa a você. A arbitragem. O que é arbitragem online? Em conflitos de consumo, permitindo a nós, consumidores, que nós possamos resolver problemas sem sair de casa. É online. Mas como é que é isso? É eficaz? Essa forma de acesso à justiça, de que forma se dá? Ela é rápida? Solução do conflito? Qual é o prazo para essa solução? Não precisa do tal do ajuizamento de ação? Então, para conversar com a gente, já comecei a conversar com ele, uma conversa muito interessante, o professor de Direito do Consumidor, exatamente da UNB, da Universidade de Brasília, o doutor, professor João Pedro Leite Barros. Eu já começo perguntando para ele, porque todos nós praticamente temos essa experiência digamos, da morosidade do judiciário. O judiciário tem essa função de pacificador, hein, Joel? Mas muitas das vezes até pelo volume. É um processo atrás do outro, é uma loucura. Imagina diariamente quantos processos entram. Doutor, seja bem-vindo. Professor, doutor, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês no Balanço Geral pela manhã para tratar sobre um tema muito importante. Importante, e aí é o que eu falo. Estava comentando contigo agora, quanto é legal esse didatismo. Explicar para mim que não sabia, estou sabendo agora também, estou me informando contigo a respeito. Como é que acontece isso? Eu falei dessa morosidade do judiciário, todos nós conhecemos, não precisamos abordar isso, e também essa arbitragem que foi instituída, me parece, a partir de 1996 no Estado brasileiro. Como é que funciona essa questão online? Olha, a gente precisa entender que hoje a gente tem mecanismos adequados de resolução de litígio, seja através da negociação, da conciliação e da arbitragem. Hoje, se o consumidor tiver qualquer problema, ele deve buscar, eventualmente, os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e, eventualmente, caso queira, a plataforma consumidor.gov.br. Plataforma, não é aquele juizado de pequenas causas. Não, é uma não, outra coisa. É uma outra coisa. O pessoal coisa. entender como é que funciona. É tudo online, não sai de casa. Tudo online. www.plataformaconsumidor.gov.br. Nessa plataforma, o consumidor busca o fornecedor, demonstrando a sua reclamação e, em média de 7 dias, o fornecedor dá a sua resposta. Ou seja, é uma tentativa de resolver o seu conflito sem sair de casa, de forma gratuita e, o principal, sem necessariamente ter que buscar a justiça. Que coisa impressionante, eu não conhecia realmente, e aí fui conhecer, aliás, o seu livro, me passa aqui, vamos falar daqui a pouquinho sobre esse livro muito interessante, que é Arbitragem Online e Conflitos de Consumo. Agora me diga, eu tive um problema, digamos, com um fornecedor, e aí eu vou acessar, como você falou ali, a plataforma. Do que eu preciso? Que eu preciso colocar dentro da plataforma, que eu preciso ter em nível de provas, por exemplo? Olha, hoje a plataforma tem 621 fornecedores que são aderentes a ela. Então, se você... E são os grandes fornecedores. Tá. Bancos, telefonia, empresas de televisão, enfim. Redes de lojas, tudo. Então, o que é que acontece? Hoje, você acessa a plataforma, faz a sua queixa, descreve o que é que aconteceu, eventualmente pode acostar algum documento, pode juntar documento. Botar um arquivo ali. Sim, sem dúvida. Enfim. E, em média, em 7 dias você vai ter a resposta do fornecedor. Ou seja, é mais um acesso à justiça sem sair de casa. Então, você tenta primeiro buscar resolver através da plataforma. Por quê? Porque você não precisa, é comodidade para você, consumidor, e para você, consumidor, é uma comodidade que você tem sem sair de casa. Então, você descreve a sua queixa, o que é que está acontecendo, você, eventualmente, acosta esses documentos e espera a resposta do fornecedor para a sua solução. Hoje, 80% dos conflitos que são provenientes dessa plataforma são solucionados. É um índice, de fato, elevado. Sim. Mas a gente tem esses 20%, que não conseguem resolver. Porque isso pode existir. Sim. O que fazer? E aí é a nossa proposta do livro. É você criar um segundo passo à plataforma, que é a arbitragem. Você vai ter um árbitro que vai resolver o seu conflito em até 30 dias. Essa ideia, para nossa felicidade, já está sendo discutida no Ministério da Justiça. Ou seja, hoje
você tem um planejamento para instituir essa arbitragem, que já é há muito tempo instituída na União Europeia, nos Estados Unidos, enfim, de fato, é sem dúvida um caminho que a gente deve trilhar. Ô Fabinho, você pode mostrar aqui? Você, é melhor ou é o Arthur? Quem é aqui? O Fabinho aqui, ó, coloca aqui, por gentileza. Marcelo, coloca aqui, ó. Por gentileza, Marcelão. Porque exatamente esse livro, aí sim, esse livro, ele vai demonstrar exatamente experiências, ele relata, o doutor nos relata exatamente experiências vividas em países como Estados Unidos e vários países da Europa, doutor. Especialmente em Portugal. Desde 1989, muito legal. Essa experiência já existe na União Europeia, em Portugal há muito tempo é desenvolvida, e só para vocês perceberem como isso está muito à frente, que a gente precisa ainda chegar lá, avançar. Em Portugal, 26 mil empresas são aderentes a essa plataforma de forma voluntária, ou seja, existe a perspectiva de querer resolver o seu problema. O que interessa para o fornecedor. Exatamente. Aí é que está. Credibilidade perante o consumidor. A gente sabe que os conflitos existem, mas o mais importante é saber como solucioná-los. E você, através da plataforma, você tem a certeza, a credibilidade do consumidor, do fornecedor e da própria relação de consumo. Sensacional, doutor. Só vamos repetir aqui exatamente a plataforma, o endereço da plataforma. Aliás, é bom que nós saibamos, nós reconheçamos o Código de Defesa do Consumidor, na verdade. Na época, eu era assessor de imprensa do então deputado federal, Geraldo Alckmin. E eu me lembro na época que, inclusive, esse código, nosso código, que está em prática no Brasil, ele foi elogiado no mundo inteirinho. É exemplo para outros países. Agora, o que precisa, doutor João Pedro, é o pulo do gato. É colocar tudo isso em prática. Verdade. E é bom para o consumidor e é bom para o fornecedor. Para a gente fechar, arbitragem online em conflitos de consumo. Tem um e-book grátis que eu baixei, por isso eu sei de toda a história. Muito interessante, doutor João Pedro Leite Barros. Só para a gente fechar o endereço dessa plataforma tão bacana. Plataforma www.plataformaconsumidor.gov.br. É a solução do seu conflito em até 30 dias, sem sair de casa, sem dúvida. Sem gastar. Sem gastar, Fala gratuito. É de graça. Gratuito, presta bem atenção. Gratuito. O doutor João Pedro veio aqui nos informar algo de graça. E aí o pessoal falou, opa, é de graça, então é bom. Verdade. Doutor João Pedro, agradecendo sua presença, muito obrigado. E parabéns pelo livro, parabéns também por essa iniciativa e nos informar, nos esclarecer a respeito desse aspecto tão interessante que é essa relação de consumo. Perfeito. Tá bom, doutor? Ótimo dia e muito obrigado. São 7h23, 7h